Olá, espectadores da TV Cognópolis, estamos aqui com mais um episódio da nossa série de especialidades da Conscienciologia e hoje nós vamos falar sobre ectoplasmia. Você sabe o que é? Hernande Leite vai explicar pra gente aqui na Ectolab. Acompanhem. Olá, gente. Oi, Miriam. Tudo bem? Seja bem-vinda à Ectolab. Obrigada. Opa. Oi, Hernande. Tudo certo? Fica à E aí? vontade. Vamos explicar pro pessoal o que é ectoplasmia? Com certeza. Então vamos lá. Vamos lá. Hernande, comece explicando pra gente o que é ectoplasmia. A ectoplasmia é o fenômeno da saída da energia do corpo. A diferença é o volume, a intensidade de energia quando sai, é que a gente fala que se trata de um fenômeno de ectoplasmia. Tem algumas exteriorizações de energia que é muito comum a gente ver em fotografias que tinham aqueles fluxos brancos, né, como se tivesse flocos de neve saindo desses médios ectoplastas. Mas não necessariamente se condense dessa forma. Então, todo mundo tem energia, nós trocamos energia. A diferença para o ectoplasta, que promove o fenômeno de ectoplasmia, é a intensidade e o volume de energia. Todo mundo é ectoplasta? Quem é o ectoplasta? Existe uma diferença aí básica. Teoricamente, se você fosse partir do pressuposto que todo mundo tem energia e movimenta essas energias, todos teriam que ser ectoplastas. Mas nem todos conseguem um volume grande de energia até para poder fazer o efeito físico ou promover alguma cura. Quando essa energia sai nessa intensidade de promover fenômeno físico, promover cura ou fazer alguma alteração no ambiente ou em uma outra pessoa, que a gente considera como ectoplasmia. É possível desenvolver a ectoplasmia para conseguir assistir melhor as pessoas com essa energia? Sim. As pessoas, quando começam a entender sobre o corpo energético, que é o energossoma, e ela começa a fazer movimentos de energia, ela começa a fazer uma ativação do seu corpo energético. Da mesma forma que o atleta, quando ele quer começar a correr, ele não nasce atleta, ele é treinado para poder ser um atleta. Então, ele vai tendo condicionamento físico. A mesma coisa do ectoplasta, ele vai tendo condicionamento energético. Tem pessoas que nascem com predisposição, porque já trabalhou em outras vidas com descoincidência dos veículos, ou seja, nós temos 4 veículos. O veículo físico e principalmente esse veículo que é o psicossoma, que é o corpo que a gente se projeta, e a gente tem uma junção dele. Quando a gente está relaxado, ocorre essa soltura. Então, essas pessoas que nascem com essa predisposição é que eles têm essa soltura mais fácil. Então, existem técnicas para promover essa soltura, e essa soltura vai levar à ectoplasmia. Que tipo de serviço e pesquisa vocês desenvolvem em relação à ectoplasmia aqui na Ectolab? A primeira coisa que nós começamos a estudar é o efeito da ectoplasmia voltado para a cura, certo? Mas isso já existe nos movimentos espíritas, nos movimentos esotéricos, só que a gente queria fazer alguma coisa mais técnica. Então, na hora que a gente começou a estudar a ectoplasmia, a formar campo de energia para promover essas curas, nós começamos a observar que muitos desses ectoplastas apresentavam sintomas físicos. E nós fomos catalogando todos esses sintomas físicos, chegamos a uma lista de 50 sintomas principais que são consequências desse movimento de intensidade e de energia no corpo físico. Então, nós observamos dentro dessas pesquisas e desses estudos que esse movimento de energia altera o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo nosso é composto de 2 partes, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Quando a pessoa está em descoincidência, está em relaxamento, está no movimento de ectoplasmia,
há uma hiperestimulação do parasimpático em relação ao simpático. E isso traz os sintomas que a ativação do sistema nervoso simpático promove no próprio organismo. Como se estudar isso? Procurar aparelhos médicos que quantifiquem a ativação do sistema nervoso parasimpático. Então, foi a partir desta premissa, desses estudos, que nós tivemos a ideia. Então, hoje, para você identificar um médio que tem aqueles fenômenos mais intensos é muito mais difícil, mas a gente estuda o efeito temporário sobre o sistema nervoso parasimpático. Então, nós temos alguns aparelhos que justamente identificam essas alterações parasimpáticas. Você falou da cura, né? Tem movimentos espíritas que já lidam com a questão da paracirurgia. Como é que vocês trabalham com isso aqui na Ectolab? A questão energética, ela começou, né, a ser introduzida por Mesmer, lá já no século XVIII. E ele trazia a influência dessa parte energética no corpo, principalmente com a questão de cura. Depois ele foi perseguido, foi proscrito até do ambiente médico. E ele trouxe a ideia do magnetismo animal. Nesse estudo do magnetismo é que se chegaram à hipnose. Então, as pessoas, os médicos que deram seguimento às pesquisas deles, deram um outro viés e chegaram à hipnose. Da hipnose, no estudo da hipnose em ambiente de neurologia, se chegou à teoria do inconsciente. Então, a psicologia surgiu do estudo da hipnose, e a hipnose veio do estudo do mesmerismo, ou seja, de Mesmer. Então, antigamente se achava que a hipnose era uma sugestão mental. E hoje, com os exames de ressonância magnética funcional, uma pessoa sob hipnose é acionado áreas do cérebro que, se a pessoa tivesse condicionada, não é ativada. Então, está comprovado que a hipnose existe. Hoje em dia também tem pesquisa na Escola Paulista, uma tese de mestrado, tese de doutorado com o Reiki, que é um trabalho energético, mostrando que existe um efeito em ratos da técnica energética aplicada pelo Reiki. Então, isso descarta o processo de fé, porque o rato não tem religião. Isso descarta o processo de placebo, porque não existe um condicionamento mental do próprio rato. Então, o efeito desta energia na parte física já foi comprovado em laboratório de pesquisa em universidades sérias do próprio país. Então, nós partimos para esse viés, que é o viés técnico, que é o viés de pesquisa, que retira todo o contexto religioso, o contexto de fé que existe por trás disso. Que tipo de demanda de cura e de assistência vocês têm aqui? Primeiro que nós fizemos a opção de fazer o atendimento à distância. Então, muitas pessoas, porque nós já trabalhamos com isso aí há 13 anos, então muitas pessoas solicitam, mas não conhecem a Ectolab, não me conhecem, não conhecem a nossa equipe. Então, isso evita você fixar em uma pessoa, certo, guru. Então, as pessoas simplesmente solicitam isso à distância, tem toda a orientação para poder ficar mais predisposta dentro de casa para poder ser atendida. E, geralmente, o pessoal pede para um problema de saúde física ou de saúde psíquica. A grande maioria pede para um problema mais sério de saúde, ou no âmbito físico ou no âmbito psíquico. Os resultados são impressionantes. Embora a maior parte das pessoas, nós solicitamos que eles nos enviem um relatório depois, que é feito na sexta-feira, no sábado a gente pede para que eles nos enviem um relatório. Poucas, 10% é que enviam um relatório. E a gente observa que tem resultados fabulosos, de ações imediatas, tem outros que, com o passar do tempo, 3, 6 meses é que tem uma resposta, e também tem pessoas que se submetem e não têm melhora alguma. Certo? Então, a gente também não sabe dizer o porquê do resultado melhor em um e de nenhum resultado no outro. Mas só de você ter um resultado em, no mínimo, 10% das pessoas que solicitam, com remissão até total do problema que elas tinham imediatamente, então isso mostra que existe algo
que é transmitido à distância, que a gente fala dessa energia, que tem um efeito na homeostase do próprio organismo. Isso precisa de ser explorado, certo, em termos de pesquisa dentro da universidade. Estamos aqui então no espaço de bioenergologia, em que o Hernande Leite vai explicar para a gente tudo o que acontece aqui. Vamos lá, Hernande. Vamos lá. Então, primeiro, o que é a bioenergologia, né? Então, o estudo da parte bioenergética. Então, é aqui onde a gente faz toda a aplicação prática de todas as informações teóricas que nós passamos. Então, aqui nós temos os aparelhos onde a gente dá uma preferência para investigar o sistema nervoso autônomo, aquela ativação do parasimpático que foi explicado. Então, aqui nós temos a neurometria. Então, a neurometria ela tem a finalidade justamente de medir, certo? A ativação desse sistema nervoso autônomo. Então, a gente faz o exame deitado, depois a pessoa vai ficar sentada e em pé. Então, este movimento deitado para sentar e levantar, existe uma estimulação do sistema nervoso parasimpático. E depois a gente compara esse exame de uma pessoa que foi submetida a uma técnica de descoincidência para adquirir, né, o fenômeno da ectoplasmia, com o exame dela anterior sem fazer isso. Então, nós fazemos esse estudo comparativo. Isso serve até para próprio diagnóstico, até de uma pista, né, de diagnóstico para algum tipo de doença. Porque se uma pessoa já tiver uma alteração do sistema nervoso autônomo natural e ela for ectoplasta, existe uma intensificação disso. Então, nós temos muitos ectoplastas que a gente precisa de dar um suporte médico para que ela não sofra tanto com o próprio fenômeno da ectoplasmia e o fenômeno parapsíquico dela. Aqui nós temos um aparelho de bioeletrografia, aí ali em cima está o Atlas, né, de bioeletrografia, que é aquela antiga fotografia quilha, que também avalia o sistema nervoso autônomo e também avalia a parte do sistema energético. É um tipo de aparelho que foi desenvolvido na Rússia e hoje em dia é muito aplicado nos consultórios, principalmente que trabalham com esse aspecto bioenergético, principalmente na área de acupuntura. E eu utilizo muito disso dentro da própria clínica, porque isso auxilia demais, porque a gente observa as alterações biofísicas antes delas chegarem a ter manifestações clínicas. Nós temos a oportunidade de atuar precocemente antes da pessoa desenvolver algum tipo de doença. Então, a gente pega os parapsíquicos, os ectoplastas, e a gente também quantifica antes e depois de campo de energia. Nós fizemos o levantamento agora, na nossa dinâmica da paracirurgia, então esses assistentes são submetidos a esse exame antes e depois. Nós fizemos 30 agora exames e estamos analisando para ver a alteração conforme a variação estatística dessas alterações para depois, até o ano que vem, ser publicado. A parte da microscopia, o que a gente faz é o que se chama de microscopia hoje de campo claro. Essa microscopia, a gente tira uma gota de sangue do ectoplasta antes e depois, e a gente compara a análise dessa gota de sangue antes dela promover a ectoplasmia e depois, para a gente ver as características da coagulação do sangue, para ver se existe algum tipo de alteração. E a gente está observando que esses ectoplastas, eles têm uma formação mais intensa do que a gente chama de interstício. Então, a medicina tradicional chinesa trazia a informação dessa parte intercelular, que se chama de interstício, como a base aonde se manifesta toda a condutibilidade energética. E agora, recentemente, a medicina descobriu esse interstício e está sendo considerado o maior órgão. Isso foi em 2018, coisa que o estudo, né, da medicina chinesa já fala isso há mais de 5.000 anos, mostrando que essa parte do sistema energético é muito importante para a saúde do organismo. Hernande, o que acontece nesse espaço? Então, aqui nós formamos 4 boxes, onde tem uma maca extremamente confortável, nós temos sons que também diminuem demais a atividade cerebral para levar a pessoa a sair de uma atividade beta para atividade alfa.
porque é esse relaxamento que leva o que a gente chama de descoincidência desses veículos e que a pessoa tem a facilidade da manifestação dela parapsíquica. Então, a gente faz o exame antes e depois de submetê-la a um relaxamento profundo. E essas pessoas relatam o que elas sentem, relatam o que elas tiveram de percepções, para que a gente possa fazer um estudo comparativo e dar as orientações necessárias para essas pessoas, além de promover a saúde bioenergética e a própria saúde física, um relaxamento e uma acalmia. Estamos aqui então no laboratório da Ectolab, esse que fica aqui no CAEC. Estamos com a Daniele, com o Hernande, pesquisadores aqui, e eles vão explicar um pouquinho para a gente do que acontece aqui no laboratório. Aqui no laboratório de ectoplasmologia, o objetivo é estudar o ectoplasma e os efeitos físicos sobre o próprio organismo. Então, nós temos aqui diversas câmaras que podem estar tentando identificar se existe algum efeito físico e também analisar os efeitos antes e durante determinados estímulos que são promovidos na pessoa para produzir ectoplasmia. Então, numa dessas pesquisas é que nós trouxemos aqui a Daniele com um aparelho novo que visa induzir estado alterado de consciência. O relaxamento físico, a indução desse estado alterado de consciência que produz a ectoplasmia. Então, nós fazemos um exame clínico anterior, submetemos a pessoa à indução e depois fazemos o outro exame para fazer um estudo comparativo e depois fazer um grupo controle, que está sendo feito até agora, com uma pessoa que é feito o exame antes, não é submetida e a gente faz esse estudo comparativo. Perfeito, muito bom. Acabei de passar pelo exame de bioeletrografia e o Hernande vai explicar um pouquinho para a gente para que serve. Bem, dentro da pesquisa que a gente está fazendo, nós vamos fazer uma indução de estado alterado de consciência através de um aparelho novo que foi trazido por uma pesquisadora. E nós estamos fazendo primeiro, antes do exame, a bioeletrografia e vamos fazer uma bioeletrografia após. O que é que a bioeletrografia identifica? A parte biofísica, a parte bioenergética do corpo. Então, nós vamos fazer esse exame antes e depois para saber se existe algum tipo de indução de relaxamento, se modifica alguma coisa no sistema nervoso autônomo, que é o foco da nossa pesquisa. Perfeito. Daqui a pouco, pelo próximo exame, a gente já vai dar continuidade. Estamos aqui no laboratório e vamos começar o procedimento de estímulo de luz com o equipamento Lúcia 3. Estamos aqui com a pesquisadora Daniele, que vai executar e fazer aí todo o procedimento. Daniele, para que serve o Lúcia 3? Quais os benefícios? Então, o Lúcia 3, ele é um aparelho desenvolvido e composto por luzes de halogênio e LED, que alternados, eles passam pela pálpebra fechada, pela retina, pela glândula pineal e chegam no cérebro central. E esse estímulo de luzes faz com que o cérebro crie experiências visuais de uma beleza incrível. E faz com que essas luzes, essas imagens visuais, faz com que o cérebro acabe entrando num relaxamento profundo. Daniele, quais são os benefícios? Então, há estudos que comprovam que os feixes de luz, o estímulo que o feixe de luz dá para o cérebro, produz ondas cerebrais harmônicas, que elas geralmente são encontradas em pessoas que praticam a meditação há décadas. Portanto, os benefícios que a sessão de Lúcia traz são vários, similares à meditação. Portanto, tem a redução da ansiedade, redução do medo, redução da depressão. Há um sentimento de paz interior muito grande, né? Há um aumento no estímulo
da criatividade, da intuição, e nós temos também registros de projeções, ou seja, viagens astrais. Perfeito. O equipamento, o procedimento, ele tem alguma contraindicação? Sim, há contraindicações em virtude de estudos que não foram conclusivos ainda. Portanto, pessoas que têm incidência de epilepsia, mulheres grávidas, crianças, pessoas que estejam sob o efeito de álcool ou drogas químicas, é recomendado não aplicar o Lúcia. Perfeito, gente. Eu vou passar agora pelo procedimento e depois eu vou poder contar um pouquinho para vocês da minha experiência. Obrigada, Daniela. A experiência do Lúcia 3 foi muito interessante. Quando começou a luz realmente, eu estava de olhos fechados, apareceram na tela mental várias formas geométricas super coloridas e elas iam se movimentando conforme o fluxo da própria lâmpada, conforme o ritmo em que a lâmpada piscava. Então foi muito interessante, eu não senti nenhum incômodo durante o procedimento, então nem incômodo com a luz, nenhum outro tipo de incômodo como dor de cabeça, tontura ou algo do gênero. Mas de uma forma geral a experiência foi bem bacana, super relaxante, eu até fiquei triste quando acabou de tão bacana que foi. Então, o próprio ambiente, todo o procedimento facilita bastante a descoincidência e o relaxamento profundo. Encerramos aqui mais um capítulo da nossa série de especialidades da Conscienciologia, hoje falando sobre a ectoplasmia. Aguardem o próximo capítulo em que a gente vai falar de cosmoética. Muito obrigada.